Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? É o Bruno aqui novamente com mais uma dica de Power BI. Você já precisou trabalhar com duas colunas de datas na mesma tabela? Já precisou ativar relacionamentos que estavam inativos? Bom, no vídeo de hoje vamos mostrar via medida DAX como ativar relacionamentos. Vamos fazer um passo a passo para que todos possam entender. Se você já gostou da proposta do vídeo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Deixe aqui também um comentário se você gostou, se te ajudou de alguma forma. E deixa aí também propostas de vídeo. O que você gostaria de ver? Se você quer ver visualizações, vídeos sobre medidas DAX, que é o que a gente vai ver hoje, ou se você quer ver algum visual personalizado, ou alguma transformação usando o editor de consultas. Mas, desde papos, vamos ver o Power BI. Bom, vamos lá. Já estamos então com o Power BI aberto, ok? Vamos entender como é que vai funcionar o nosso modelo de dados para essa nossa aula. Então, vamos aqui nos dados e aqui nós temos duas tabelas, tá? Nós temos então a tabela principal, que vai ser a nossa tabela de base. Ela vai simular uns produtos, quando é que nós compramos esse produto e quando é que nós vendemos. Então, temos dois campos de data e um campo identificador de algum produto que foi simulado. E nós temos aqui também uma tabela calendário. Uma tabela calendário é muito utilizada, que mostra todas as datas de um ano em específico, para podermos analisar algumas informações que são relacionadas à data, ok? E o objetivo da nossa aula nesse momento é responder essas duas perguntas: quantidade de vendas por mês e a quantidade de compras que eu fiz em um determinado mês. Bom, para a gente fazer isso, pensando que o nosso modelo de dados, a cada linha dessa representa uma compra ou uma venda de um determinado produto, se eu quiser saber qual foi a quantidade de vendas, basta que eu conte a quantidade de linhas que tem nessa tabela aqui. E eu quero abrir isso por mês, ou seja, eu vou ter que utilizar essa minha tabela calendário para poder relacionar entre essas duas para eu ver a quantidade de vendas por mês, por exemplo. Vamos lá então, vou clicar aqui de direita nessa minha data de compra e vamos clicar aqui em nova medida. E nessa nova medida, eu vou colocar aqui, aumentar aqui ela, e vou colocar aqui quantidade de vendas. Essa minha quantidade de vendas vai ser simplesmente o total de linhas que eu tive nessa planilha de base. Então, vou vir aqui e vou usar uma medida DAX chamada Count Rows. O que ela vai fazer? Ela vai contar o número de linhas de uma tabela. Então, Count Rows, de qual tabela? Da minha tabela base. Ok, Enter. Então, se nós formos aqui no nosso gráfico aqui responder essa pergunta, quantidade de vendas por mês, basta que nós peguemos essa nossa medida que nós acabamos de criar, certo? E colocamos aqui em valor, certo? E aí vocês viram que o valor está todo igual, ou seja, não temos um relacionamento entre essas duas tabelas. Nós queremos mostrar a quantidade por mês e a quantidade de vendas, mas não temos esse relacionamento entre essas duas tabelas. Então vamos fazer o relacionamento para ver se esse valor aqui vai refletir a quantidade vendida. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos aqui então nos relacionamentos, no modelo, e vamos criar esse relacionamento. Como é que nós podemos fazer isso? A forma mais simples é clicando e arrastando. Então vamos supor que eu quero ver aqui o relacionamento entre a data de venda com a minha calendário. Então vou arrastar a minha data da venda para a data. Ele já criou um relacionamento. Esse relacionamento, se você perceber, ele é de único, só tem um único valor, porque a calendário não tem datas repetidas. E aqui na data da venda tem muitos valores, ou seja, eu posso ter tido mais de uma venda em uma data, em um dia. Ok, então aparentemente já está tudo resolvido. Vamos aqui agora para o nosso relatório. Ok, ele já está funcionando. Então nós já temos aqui a data de venda, né, mostrando aqui a quantidade que foi vendida. E agora
vem a pergunta, a segunda pergunta. Como é que nós vamos responder essa de cá, quantidade de compras por mês? Bom, a gente já sabe que essa medida aqui já foi feita, ela já está resolvida. Basta agora que nós criemos, então, um relacionamento entre a data de compra e a data da calendário. E ela já estaria resolvida, certo? Vamos fazer isso, então, para ver se vai funcionar. Então, vamos aqui em data e data de compra e vamos arrastar aqui. Então, a data de compra para data e pronto. Então, já criamos aqui um relacionamento. Vamos agora, então, para o nosso visual novamente e vamos arrastar aqui a quantidade para o valor. E vocês perceberam o quê? Que os valores aqui continuam iguais. Ou seja, ao invés de mostrar a quantidade de compras, ele continua mostrando a quantidade de vendas, ele não está mostrando a quantidade de compras. Isso acontece por quê? Porque esse relacionamento entre a data de compra e a data não está ativo. E aí o que nós temos que fazer então? Vamos, por exemplo, ativar esse relacionamento entre a data de compra e a data. Basta que você clique nele aqui, ó. Se você perceber, ele está tracejado, dizendo que não está ativo, porque já existe um relacionamento entre essas duas tabelas. Se eu tentar forçar ela, ó, vamos lá, cliquei 2 vezes em cima dela e vou clicar aqui, ó, ativar este relacionamento. Ele vai dizer o seguinte, ó, você não pode criar uma relação ativa entre a base e a calendário, porque um conjunto de ativos de relacionamentos indiretos já existe entre essas tabelas. Em outras palavras, é o seguinte, eu não consigo ativar o relacionamento entre a data de compra e a data da calendário, porque já existe um relacionamento entre a calendário e a base usando a data de venda. E aí, como é que nós podemos então resolver esse problema, onde precisamos de ter dois relacionamentos entre duas colunas diferentes de datas para uma mesma tabela, que no caso é a calendário? Como é que nós vamos resolver esse problema e tentar de alguma forma ativar esse relacionamento para que essa nossa conta de quantidade de compras saia da forma correta? Bom, então nessa hora vamos criar uma medida DAX e agora eu vou te apresentar uma das medidas mais importantes que é utilizado no Power BI, que é a Calculate, e também vamos utilizar ela como um filtro, a Using Relationship. Vamos lá, vamos ver como é que ela funciona, tá? Então, se eu vou vir aqui em nova medida, vou criar uma nova medida e vou chamar ela de quantidade de compras, tá? Então vamos criar aqui a quantidade de compras. Quantidade de compras. Ok. E aí vamos criar a nossa nova medida. O que nós vamos utilizar então? Em primeiro lugar, vamos usar a nossa Calculate, que se vocês quiserem mais aulas sobre como é que funciona a Calculate, a gente pode gravar aqui no canal. E vamos ao primeiro argumento. Ela usa dois argumentos, a Calculate, uma expressão e um filtro. A nossa expressão que nós queremos utilizar vai ser a nossa quantidade de compras, que na verdade é a quantidade de linhas da nossa tabela. Nós já usamos essa medida, que foi a Count Rows. Então, eu vou vir aqui, Count Rows da base, certo? Agora, o que nós precisamos fazer? Lá naquela nossa medida, ela não estava pontilhada, né? Ou seja, ela estava inativa. Como é que nós vamos ativar o nosso relacionamento entre essas duas tabelas usando uma medida? Ele vai usar essa função useRelationship. O que essa função ela vai fazer? Olha, ela especifica uma relação existente a ser usada na avaliação de uma expressão DAX, onde você vai usar os dois pontos de extremidade como a forma de ativar ela. Então, vamos com calma. O nosso relacionamento ele foi entre duas colunas em específico. Quais foram eles? Foi a data da compra e a minha data da calendário. Então eu preciso simplesmente utilizar esses dois argumentos, que são as minhas pontas do meu relacionamento, e vou dizer que para essa medida em específico ele vai estar valendo a data de compra. Então eu já coloquei aqui a data de compra e a calendário. Data. Ok. Então, o que ele está fazendo aqui? Para
essa medida quantidade de compras, ele vai relacionar virtualmente, ou seja, por mais que lá no meu modelo de dados ela esteja pontilhada, ela esteja inativa, para esse relacionamento em específico, a Calculate vai forçar um relacionamento usando a data de compra e a minha data da calendário. Enter, vamos ver como é que ela vai funcionar. Ok, então vamos pegar aqui e vamos mudar essa nossa medida, vamos usar a nossa nova medida que nós acabamos de fazer. Então vamos pegar aqui a quantidade de compras e vamos usar aqui. Pronto! Então agora nós já vemos que já tem valores distintos para cada um dos meses, ou seja, eu fiz 25 vendas no dia 20, em janeiro, mas eu fiz 29 compras em janeiro também, no mesmo período. Ou seja, agora eu consigo analisar num único gráfico a entrada e a saída. Vamos fazer isso? Então, vamos usar nossas duas medidas aqui, em quantidade de vendas e quantidade de compras. E aí, ficou dessa forma. Eu consigo analisar no mesmo gráfico a quantidade que entrou e a quantidade que saiu. Isso aqui é muito interessante quando você precisa de analisar mais de duas datas, mais de duas colunas com datas. Só pode ser utilizando, forçando a barra, utilizando essa medida DAX junto com a Calculate. Então, resumo, só para vocês entenderem aí, recapitulando, vai ser uma Calculate, onde nós vamos utilizar o Count Rows aqui, né, a nossa medida. Isso aqui pode ser feito da forma que você quiser, pode ser, por exemplo, o valor de vendas, fica ao seu critério. E o nosso filtro que nós vamos utilizar aqui na Count Rows vai ser essa Use Relationship, onde ele vai ativar virtualmente esse nosso relacionamento entre a data de compra e a data. Bom, o vídeo de hoje era isso, era para explicar para vocês de forma bem clara e objetiva como é que funciona, como é que trabalha com mais de duas datas, se você tiver um relacionamento inativo. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, deixa aí também, se inscreva no canal, deixa aí algum comentário se você gostou do vídeo, se isso te ajudou de alguma forma, e deixa aí também sugestões, o que vocês querem ver aqui no canal. Muito obrigado e fui!